Paulo e Silas na prisão. Paulo e Silas estavam presos porque estavam fazendo a obra do Senhor. Paulo e Silas, eles estavam pagando preço por pregar a verdade. Há quem diga aí, irmãos, aí fora, né, irmãos, que falar a verdade dói. E muitas das vezes não gostam de escutar a verdade, porque só se incomoda com a verdade quem está no erro ou praticando coisas que não agradam ao Senhor. Às vezes, hoje em dia, já estão mudando até a palavra, diz que não precisa ser tão sincero. Guarde a sua sinceridade para você, irmãos. Então, irmãos, conforme o tempo vai passando, as pessoas se adaptam com as coisas desse mundo. Mas a igreja do Senhor não deve se conformar com esse mundo. Como o próprio Paulo, ele prega, não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Vou baixar mais um pouco esse som, porque se eu falar alto aqui, eu vou deixar os meus irmãos surdos. Deus é fiel. Irmãos, um momento antes, um período antes de Paulo e Silas ser presos, como nós vemos esse texto, e a igreja bem conhece, um texto conhecido, eles estavam fazendo missão. Então eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga bem assim: eu estou sobre uma missão. Isso, mas olhe novamente para o irmão com carinho. Olha aqui, galera, para a sua irmã em nome de Jesus Cristo, e olhe para o seu irmão por gentileza e diga: você está sobre uma missão. Isso, agora olhe com carinho de novo e diga: nós estamos sobre uma missão. E sobre essa missão, quem está com você? É Jesus. Oh, glória. Posso ouvir o glória a Deus por causa disso? Glória a Deus. Irmão, Paulo e Silas e Barnabé nesse dia, nesse momento, antes que antecedeu o momento que eles foram presos por pregar a palavra do Senhor, irmão cristiano, eles estavam sob uma missão. E nessa missão, Paulo ele vai dizer um capítulo antes que ele estava orando, ele estava em contato com o seu Deus. E quando ele está em contato com Deus, glória a Deus, a Bíblia vai dizer que ele tem uma visão, ele tem um sonho. Deus fala com ele, ele diz: eu tive um sonho que tem um varão do outro lado da Macedônia, orando, pedindo ajuda, pedindo socorro. E como Paulo, Barnabé e Silas, eles estão na missão, eles têm um alvo, é sair de onde eles estão para atravessar a Macedônia, para fazer a obra, para ajudar o varão que estava em oração. E quando eles saem, eles passam pela casa dessa mulher chamada Lídia. E ao chegar na casa dessa mulher, ela diz: olha, se eu tenho servido a Deus, se você julga que eu sirvo a Deus, fique na minha casa, porque quem não quer um homem cheio do poder de Deus, quem não quer um homem que ora e Deus cura, quem não quer um homem na sua casa, quem quando ele fala, é o próprio Deus falando na vida dele. Então ela é tão humilde, ela fala: olha, julguem vocês se eu tenho servido a Deus, se eu tenho sido uma mulher de Deus, se eu sou convertida, então fiquem na minha casa, porque eu vou servir vocês, ó glória. E eles ficam na casa daquela mulher, e quando eles ficam incomodados, eles vão procurar um lugar para orar, porque crente não fica acomodado, crente quer estar em oração. Por que viver em oração? Porque nós estamos sobre uma missão, nós estamos sobre o alvo, e quando Deus nos chama para a missão, nós temos que estar em oração, porque essa é a arma do crente. Crente que tem missão, crente que vive na missão, tem que ter vida de oração, tem que ter vida de jejum. Então Paulo, Silas e Barnabé, eles agora decidem orar, e quando eles decidem orar, eles procuram um lugar para orar, e ao procurar um lugar para orar, eles chegam naquele lugar. Só que ao chegar naquele lugar, eles se deparam com uma situação um pouco estranha. Tem uma menina que está presa na mão do diabo, tem uma menina que está presa na mão, oh glória, dos encantadores, daqueles senhores que ganhavam grande lucro através da sua vida. Eu não sei se você já conheceu, eu não sei se você já ouviu alguém que pega você e diz: eu quero ler a sua mão, deixa eu ver o que diz o seu futuro, entre aqui que eu vou ler as cartas para você, eu quero saber se você vai se casar, eu quero saber se vai dar certo. Bem assim, irmão, existe hoje em dia, como existia no passado, uma jovem endemoniada, possessa pelo espírito de revelação, porque eu quero que você entenda nessa noite e que você seja espiritual, que não é só o Espírito Santo que revela, o diabo também revela. Mas fique tranquilo, só permanece na verdade quem serve a Deus. O diabo tem que cair nessa noite. A revelação de Deus vem do céu e vem na palavra, aleluia. É por isso, irmão, que esse homem era cheio do Espírito, ele era ousado, é ele que fala do dom do Espírito para discernir o que é de Deus e o que não é, o que é do céu e o que é dos homens, o que é do íntimo do coração de Deus e o que é o falso. É esse homem, Paulo. Eu
confesso que a garganta secou. Toma água. Aleluia. É esse homem que vai orar. E ao chegar com Silas e Barnabé, oh glória, é uma jovem endemoniada, possessa por esse espírito que fazia ela revelar, e através do que ela revelava, esses homens tinham grande lucro. E quando Paulo, Silas e Barnabé passa para orar, essa menina de longe grita: esses homens são homens de Deus, que estão anunciando o caminho de Deus, que estão pregando a salvação. Paulo não fala nada. Eu quero deixar bem claro que Paulo é um homem espiritual. Paulo tem um dom do discernimento, se o Espírito é de Deus ou se Deus não é. Mas Paulo não se precipita. Paulo fica em silêncio. Paulo fica em espírito de oração, porque Paulo está sob a missão. Diga comigo: Paulo estava sob a missão. E tem crente aqui nessa noite, para Deus dar discernimento, tem que estar sob a missão, porque as coisas do papai não é de qualquer jeito. A Bíblia diz que no dia seguinte, quando Paulo, Barnabé e Silas vai orar, essa jovem novamente grita: esses homens são homens de Deus que anunciam o caminho da salvação. E Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, poderia virar e dizer: eu te repreendo, Satanás. Ele poderia colocar a mão e ela cair. Ele poderia fazer qualquer outra coisa ali em nome de Jesus e fazer a obra e liberta. Mas a Bíblia diz que Paulo continua em silêncio. E a Bíblia vai dizer que por muitos dias aconteceu isso. Quando Paulo ia orar, essa menina declarava: esses homens são homens de Deus que pregam a verdade. Quando de repente Paulo não se contenta, Paulo disse: não basta, tem hora que vai ter que ter um basta nessa situação. E Paulo olha para aquela menina e cheio da autoridade, cheio do Espírito Santo, levanta a mão e olha: eu te dou uma ordem, em nome de Jesus Cristo Nazareno, saia dela. E quando Paulo diz isso, essa menina é liberta. O que eu quero dizer para você, o que eu quero transmitir para a igreja, é que Deus nessa noite, Ele vai dar o dom da revelação, mas vai dar o tempo e a hora certa. Deus diz assim: você tem o dom, mas não se precipite. O que eu coloquei na tua mão é na hora certa. Paulo poderia repreender na primeira oportunidade, Paulo segurou e Paulo vigiou. Calma, irmão, o que Deus está querendo ver nessa noite? Nem tudo que se manifesta é para você colocar a mão, nem tudo que se levanta é para você colocar a mão. Não é porque você sabe que ela é possessa que é para você ir. Fique tranquilo, Paulo só colocou a mão, Paulo só usou de autoridade quando ele disse: o momento é chegado, a hora é agora, irmão. Há um tempo para todas as coisas. Só que Paulo, ele estava sobre uma missão naquele dia. Paulo estava em oração. O defeito, irmão, da igreja de hoje é que nós não queremos orar, mas queremos colocar a mão. O defeito é que nós não queremos pagar o preço, mas dizemos que somos dele. A igreja está sobre uma missão. Paulo naquele dia estava sobre uma missão. Só que eu já disse para a igreja nessa noite que Paulo era aquele que era cheio de dom. Paulo era aquele que tinha talento. Paulo era aquele que se desdobrava a ponto de Paulo pregar e dizer: olha, eu conheço um homem que se no corpo eu não sei, que se fora do corpo eu não sei, foi ao terceiro céu. Não, Paulo não está falando desse céu que você consegue enxergar. Paulo não está falando do céu cósmico, onde há as estrelas, onde há a lua. Paulo não está falando de nenhum desses dois céus. Paulo está dizendo: eu conheço um homem, esse homem sou eu, que foi ao terceiro céu, o céu onde está Jesus de Nazaré. Eu conheço um homem que foi ao terceiro céu e viu e contemplou coisas inefáveis, coisas que não é lícito aos homens contar. Você entende? Paulo era um homem dotado de dom. Paulo era um homem cheio da glória, cheio da graça. Mas mesmo Paulo, estando sobre uma missão, ele não se precipitou. Eu não sei qual foi a missão que Deus te entregou nessa noite. Eu não sei se Deus me chamou no louvor, mas não se precipite. Eu não sei se Deus me chamou no ministério da palavra, mas não é para se precipitar. Eu não sei qual foi a qualidade ou o tamanho da unção que Deus derramou sobre o seu ministério, porque cada um aqui nessa noite tem um ministério. Mas Deus está dizendo: continua indo para o lugar de oração, continua buscando na minha casa, continua buscando a autoridade. Ou como Jesus disse para o discípulo: ficai, ide para Jerusalém até que sejais cheios do Espírito Santo de Deus. Porque para cumprir a missão tem que estar no propósito. Para sair do propósito, para ir para a missão, tem que pagar preço. Primeiro tem que descer aqui, tem que se humilhar aqui na presença dele. Porque se você está sob a missão, você tem que entender qual é a voz do seu pastor. Aleluia. E quando eu falo pastor, eu estou falando de Jesus. Foi ele que diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, mas elas conhecem a voz do lobo. Então, irmãos, quando Paulo prega e determina
Paulo está me ensinando e dizendo: olha, por mais que você tenha o dom, não se precipite. Por mais que Deus lhe mostre algo dentro da igreja, não se precipite. E quando Deus me falava comigo nessa palavra, um dia eu estava congregando na Aracaju, eu confesso para os irmãos que eu subia um monte quase todo dia. E eu estava na cadeira no sono, não estava nem pregando, nem apressando o culto, eu estava na cadeira. De repente teve uma senhorinha lá, que começou a virar o olho na cadeira e se segurava e disse: Jesus, o que é aquilo ali? É o cão. Aí eu disse: vou colocar a mão. Aí Jesus disse: não, calma, eu lhe dei, mas não se precipite. E aí ficou lá, irmão, lá que chove, mas não molha, chove, mas não molha, e ninguém fez nada. Acabou o culto, eu disse: pastor, eu quero a oportunidade. Meu pastor era o pastor Luiz. Eu congreguei com ele, irmão. É carne e pescoço, mas Jesus da vitória. Meu Deus. Sem querer, querendo, me deu a oportunidade. Eu falei: irmão, vamos fazer uma oração para nós encerrar, irmão? Vamos fazer uma roda aqui no meio da igreja? Ajuda as cadeiras, abra aí, irmão. Porque nós temos que ter visão do reino espiritual. Não é porque é o diabo que você olhar para a cara de quem não entende e dizer: olha, o cão está no seu couro. Porque você vai matar aquela alma. Você vai destruir uma família. Por mais que você entenda e tenha a visão que tem alguém demoniado da família, que tem alguém na rua, processo demônio, irmão. Seja crente e vigilante. Seja crente em Paulo. Porque a missão da igreja não é só expulsar o demônio. Porque você pode expulsar e se a pessoa não quiser, ele pode voltar. Mas a missão de Deus é ganhar aquela alma. Aleluia. Está entendendo? Lembra quando Jesus repreendeu Pedro? Passa para trás de mim, Satanás. Era que Pedro era um demônio, mas Pedro estava dando lugar. Mas Deus, a Jesus, tinha amor pela alma de Pedro. Então Jesus, ele repreendeu o demônio que estava na vida de Pedro, mas repreendeu Pedro, mas cuidando de Pedro. Jesus manda você fazer a obra, mas cuida da alma. É por isso que você que está sob a missão, por isso que eu disse no começo, sobre a missão, é por isso que você que está sob a missão, você precisa estar em oração, você precisa estar ligado, você precisa estar conectado para saber a hora certa de agir, a hora certa de tomar uma direção, porque se nós não estiver, aleluia, na direção e achando que estamos na missão, vamos perder a missão e perder a direção, porque Satanás envergonha. Satanás tira muito crente do prumo. Você entende? E eu falei: vamos fazer uma roda? Vamos pegar nas mãos e vamos fazer uma oração? E quando a gente começou a orar, eu percebi que aquela mulher estava segurando a mão, aquela já não estava mais em si. Eu disse: e agora, Jesus? Eu falei: obreiro, o irmão veio, um missionário lá que fazia a obra cair. Eu falei: fica aí, irmão, atrás dela. Quando eu coloquei a mão, caiu. Nós oramos, colocamos o óleo nela, consagramos, ela foi liberta. Aí fizemos uma campanha na casa dela, só que ela realmente não quis se libertar. Aí já é problema dela e da família dela, irmãos. Mas continuou na igreja, depois não viu mais, porque ela bebia muito, ela era possessa de demônio, porque ela dava muito lugar, ela brigava muito com o marido. Teve uma noite que ela se manifestou na casa dela lá, o marido veio chamar. Quando o marido veio me chamar no portão, eu falei: fala, irmão. Ele falou: irmão, ela tá mais fedia mais do que cachaceira que dorme no bar. Então, na realidade, eram pessoas aprisionadas, irmão. E sabia que o mal estava ali, mas preferia estar com o mal do que querer se consertar. Então aí é difícil, porque a Bíblia ensina que há, como é que fala o nome? Esqueci aqui. Cáscara de demônio, e que só sai com jejum e oração. E não é o jejum e oração do pastor, é o jejum e oração da pessoa. Porque o preço não é só aqui do altar, o preço é de quem está na cadeira, o preço é da pessoa que está em casa também, que precisa se libertar. E por causa disso, irmão, Paulo e Silas, eles começam a padecer. Porque está sobre a missão, vai vir um atropelo de irmão. Estar sobre a missão é pagar alguns preços que às vezes a gente não quer pagar. A gente às vezes questiona: mas por que aconteceu isso? Por que se levantou isso? É porque sobre a missão tem preço. Sobre a missão que você está, tem luta. É por isso, irmão, que tem muitos que não querem entrar sobre a missão, não quer estar com a missão, porque estar sobre a missão paga preço. Estar sobre a missão é dolorido. Estar sobre a missão tem dias que você vai chorar e vão olhar para você e você vai dizer: não é nada, mas só Jesus sabe como está seu coração. É porque você está sobre a missão, e sobre a missão você não pode voltar atrás, porque aquele que te chamou ele garante. Oh, glória! E quando Paulo ele repreende aquele espírito, irmão, aqueles senhores, eles ficam furiosos com Paulo. E ao ficar furioso, a Bíblia diz, o texto vai dizer, se você ler um pouco antes aqui, no que nós lemos, a Bíblia diz que não foi a polícia, não foi o governo de Roma que prendeu Paulo e Silas, foi aqueles senhores daquela menina que prenderam Paulo e Silas e levaram perante os magistrados. Imagine, irmãos, Paulo deu um prejuízo arretado naquele dia.
Crente tem que dar prejuízo ao inferno, irmão. Verdade. Você não entende, irmão? Porque o diabo tem fúria, irmão, já quando nós pregamos a palavra. É porque a fúria dele, irmão, é porque você está dando prejuízo ao inferno. Você acha que Satanás está feliz com você nessa noite? Porque você está sob a missão? O Satanás, ele está fingindo os dentes, irmão. Ele está com a cara feia, porque você está sobre uma missão, irmão Cristiano. E você não pode desistir da tua missão e da tua cruz. Então, irmão, ele vai fazer de tudo para tirar. Ele vai tentar entrar pela mente, ele vai tentar entrar pelos olhos, ele vai tentar pegar você pelo coração, ele vai tentar pegar você pelas palavras. Mas fique tranquilo, se a sua missão foi igual à missão de Cristo, você não vai ficar para trás. Levante a mão de profeta nessa noite e receba força aí sobre essa missão. Receba força aí no teu coração para não desistir da tua missão, irmão. Aleluia. Oh, glória. Porque nessa noite Deus deu uma missão diferente. Deus entregou tudo diferente. Deus deu o ministério da palavra, outro ministério do louvor, outro ministério da intercessão, outro ministério da revelação. Mas a luta é sempre espiritual. Ministério diferente, porém em um só corpo. E os magistrados eles prendem Paulo e Silas e eles levam Paulo e Silas. E ao menos sequer, irmãos, o texto vai dizer que Paulo e Silas não passaram nem pelo julgamento. Se o cara passa pelo julgamento, a situação vai ser analisada pelo juiz. Alguém vai sentar, vai ter um advogado de defesa, de acusação e vai dizer: olha, você errou aqui, nessa causa que você está perdido, eu vou lhe condenar, vou lhe dar 2 anos de prisão. Se Paulo, Barnabé e Paulo e Silas, nesse caso foi só Paulo e Silas que foram acusados perante os magistrados. Se fosse só julgado, beleza, e pegasse a sua sentença, mas Paulo e Silas, eles não é julgado, irmãos. No final do texto eu li com você que mandaram ele sair da prisão e ir embora daquela cidade. E eles: não vai ser assim não, pera aí, manda eles vir aqui. Mas não foi nem julgado, porque nós também somos romanos. E eles fizeram isso achando que Paulo e Silas eram judeus, era de um povo diferente, de uma cultura diferente. Então aí quando Paulo diz: nós somos romanos também, nós servimos o Deus dos judeus, mas somos romanos, porque Jesus, quando quer salvar, ele salva qualquer um, irmão. Aleluia. E aí, irmãos, levam eles à praça, e ao levar na praça, rasgam-lhe as vestes. Isso aí é sobre a missão, tá? Sobre a missão. Vai ter dia que vão lhe rasgar suas vestes. Vai ter dia que vão rasgar suas vestes. Vão ter dias que vão lhe chicotear. Ah, irmão, mas ninguém nunca me chicoteou. Quantas das vezes você se entristeceu com as palavras que os homens lançam? Quantas das vezes você se entristeceu porque falaram de você por trás e não estão lhe chicoteando, irmão? Mas fique tranquilo, se você está sob a missão, a minha Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E mais, ele diz assim, que toda língua que se levantar contra ti, hoje, irmão, amanhã, não, em juízo, tu a condenarás. Sabe o que Deus está dizendo na sua palavra dele? Que naquele dia, em juízo, quando houver o julgamento, você vai dizer: olha, Jesus falou mal de mim, eu estava fazendo a sua obra, estava falando mal de mim. Aí Jesus vai julgar, irmão. Aleluia. Aqui você pode perder porque você está sob a missão, mas naquele dia, irmão, ele vai devolver tudo que você fez. Glória a Deus. Mas é preciso a gente estar sob a missão. E a Bíblia diz, irmão, o texto vai nos dizer que eles foram chicoteados, eles foram açoitados em praça pública. Isso se chama estar sob a missão e tentar ser envergonhado, ser humilhado em praça pública. Nós vemos isso aí se cumprir pelo mundo. Quantos dos nossos irmãos missionários, pregadores, já perderam a vida aí fora, já foram açoitados? Tem lugar aqui de São Paulo, aqui do Brasil mesmo, se você pregar a palavra, você leva tapa na cara. O povo expulsa, porque esse povo está sob a missão. Não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Oh, glória, irmãos. Está entendendo? É o poder de Deus que tem que estar sobre a sua vida, irmãos. Por que tantos homens deixam, irmão, a missão? Porque não tem uma vida de oração. Porque não consegue, não encontrar uma comunhão em Deus. Ah, irmão, eu oro, você orou, você não teve comunhão. Orar até os 5 horas. Às vezes eu prego com o ímpio, eles falam: não, eu oro, mas tá calatinha lá, na frente da sogra. Não, irmão, eu oro sim. Eu falei: eu tô vendo, só que a sua oração não conseguiu tirar você dessa latinha ainda. Você entende? É que orar, qualquer um pode orar. Agora está sobre a missão, é para poucos. Só consegue suportar o processo da missão quem vive em oração, irmão. Só consegue suportar o fato da existência quem vive em oração. Tudo é oração. E se eu for falar da oração aqui, eu vou passar mais da meia-noite falando sobre oração. Só que Paulo e Silas, eles foram levados e rasgaram as suas vestes. E ao rasgar as vestes de Paulo e Silas perante a praça, perante o povo, e outra,
a Bíblia diz que não foi só aqueles senhores que se levantou contra Paulo e Silas por causa daquela menina que foi liberta. Foi os magistrados. Além dos magistrados, a Bíblia vai dizer, o texto vai dizer que a multidão, o povo que outra hora ia lá para ler a mão, para ter uma resposta das cartas, dos tarô, das revelações enganosas, esse mesmo povo que um dia ia lá e pagava e dava lucro, é esse povo que está unido naquele dia para condenar Paulo e Silas. E esse povo está ali aplaudindo. Sempre vai haver pessoas a aplaudir quando você der uma balançada na missão. Sempre vai ouvir alguém querendo difamar, alguém querendo falar mal, porque você está sob a missão. Não se engane, irmão. Servir a Cristo, estar sob a missão, é um preço que nem todos suportam. Foi Jesus que disse: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo e mentindo disserem todo mal contra vós. Isso aqui que eu estou pregando é bíblica. É Bíblia para mim e Bíblia para você. Bem-aventurado sou eu e sou você. Feliz é eu e você quando vos perseguirem, seja lá qual for o motivo, e com certeza por causa de Cristo. Bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Por causa do presbítero? Não, por causa de mim, diz o Senhor. Aí ele diz assim, para finalizar o texto: se alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu. O problema do crente é que ele quer esperar muito aqui, e a nossa recompensa vai ser lá, irmão. Não espere dos homens reconhecimento, espere naquele dia, quando a trombeta tocar, você ser o primeiro a subir. Oh glória, deixa-me ver, irmão. Se são dois aqui nessa noite subir, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Levante a mão e glória a ele nessa noite. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não sei, irmão, se você aguenta estar sobre a missão. Eu não sei como que tem sido os seus dias. Eu não sei como que tem sido a sua vida pela manhã, pela tarde e pela noite. Eu não sei, irmã Camila, qual é o nível de missão que Deus te chamou, o nível de missão que Deus te colocou, porque eu não quero ser hipócrita aqui nessa noite para dizer que o seu fardo é igual ao meu, que a sua luta é igual à minha. Cada um tem uma missão que Jesus designou, cada um tem um propósito para que Deus chamou. E aí o que eu quero saber nessa noite é se você consegue suportar, é que se você consegue permanecer fiel na sua missão, porque tem muitos irmãos que dão um passo para trás e dizem: opa, peraí, esse negócio está feito, não é para mim, quando é para ele. Isso é negar o evangelho, isso é negar a verdade, porque uma vez que você conhece, uma vez que você entra, uma vez que você o aceita, a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz que ele não tem prazer na alma que recua. Como assim, presbítero? Uma vez que você colocou a mão no arado, como o irmão João falou hoje, uma vez que você se envolveu, uma vez que você bebeu dessa água, comeu do pão que desceu do céu, uma vez que você participou do sangue de Cristo, oh glória, ele não tem prazer na alma que recua. Então Deus está dizendo para crente aqui nessa noite: não é para sair da sua missão, meu filho. Fica nesse negócio que foi ele que te chamou. Não se parte com a lapada da vida, mas se prepare, porque grande é a missão dele na tua vida, irmão. Irmão, eu estou na missão, mas as coisas estão muito bem, irmão. Fique tranquilo, já vai ter chicote na praça. Fique tranquilo, já vou arrancar sua roupa e vai lhe açoitar. Fique tranquilo, se for pouco, se prepare que tem uma prisão para você. Além de bater em Paulo e Silas, além de chicotear os nossos irmãos na fé por pregar a verdade, é por isso que eu digo que a verdade dói. Há quem diga aí que a verdade nua e crua dói. E há quem pregue que você pode ser sincero, mas não precisa falar a sua sinceridade. Você já viu essas frasezinhas bobas que tem no Facebook, que o presbítero compartilha tudo? A sua sinceridade é só sua. É não, se eu sou sincero é para mostrar para os outros. O que adianta ser sincero só para mim? Eu não sou sincero para ser sincero para dentro. Eu sou sincero para ser sincero para fora. Você entende? Agora vamos lá. A minha sinceridade não é para ser sinceridade de deboche, para humilhar o meu irmão, para desprezar o irmão. A minha sinceridade tem que ser porque eu sou um homem sincero, como Jó era íntimo, temente a Deus. Se você conhece, eu acredito, isso aqui é a mente do pregador falho. Eu acredito, se você conversasse com o Jó e dissesse: Jó, hoje eu tô bonita, Jó, fala pra mim, o irmão Jó, o irmão lá da prova, que é a mulher. Jó, é Jó, não é Jó não, fica tranquilo, irmão Jó. Se alguém chegasse pra Jó e dizer: Jó, e aí, Jó, o que você acha, Jó? Tô bonita? Já dizer: rapaz, você é arrumado novo, que você não passou nem na frente do espelho? Porque Jó, ele tem um grau de sinceridade que muitas das vezes nós não tem. Tem dias que a gente costuma engolir aquilo e levar pra casa. Só que eu digo, você tem o direito de falar, mas quando não para ofender, quando não para humilhar seu irmão, porque Jesus se agrada. Mas a sinceridade tem que estar na ponta da sua língua, ainda mais quando for a respeito de pregar a palavra.
Às vezes a pessoa fala assim, como eu repreendi o menino lá no açougue, ele foi falar besteira, eu falei, rapaz, vigia, irmão. Aí eu, desculpa aí, irmão. Por quê? Porque a sinceridade tem que estar na sua boca. Mas a sinceridade que eu falo é a palavra. Não é a sinceridade do deboche. Tá entendendo? Então eles estão pagando o preço por causa da sinceridade que habita nele, por causa do evangelho, por causa da palavra. Então se eles estão sobre a missão, irmão, eles estão prontos para tudo. Foi Paulo que disse, se eu vivo com ele. Se eu morro com ele. Foi Paulo que disse, eu já estou crucificado com Cristo. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer? O viver é Cristo e morrer? Mas tem gente que diz, eu tenho medo de morrer. Quer um conselho, meu irmão? Ó, vaza logo. Sai dessa missão, irmão. Sai da missão. Se você está aqui nessa noite, tem medo de ser humilhado por palavras. Ai, irmão, sou tão frágil. Ai, irmão, se falar comigo, eu acho que eu não aguento não, sai. Ai, irmão, naquele trabalho eu estou aguentando, vou pedir as contas. Aproveita, irmão. E daqui a pouco vai acabar o culto, vai e volta mais. E como está sobre a missão é suportar um monte de gente ao seu redor e a vara também nas suas costas, sua roupa rasgada, e você dizer assim, eu não nego, eu estou sobre uma missão. Eu não sei se os irmãos já apanharam por causa de Jesus, mas tem muitos crentes aqui no Brasil que apanham porque as pessoas não aceitam a verdade. Isso é estar sobre a missão e resistir. Você sabe o que mais dói? É alguém ser pior do que você, ser um chulé perto de você e saber que você está numa missão e saber que você é um crente. É pior do que você falar mal de você e olhar para você e dizer assim, você não é crente? Ai, irmão, como essa palavra dói, irmão. Porque o desgramado está fumando, irmão, está bebendo, está desviado, está processo. E aí, porque você falhou, ele quer jogar você. Você entende? Tem pessoas, irmãos, que não estão sobre a missão. E essas palavras não podem entrar no seu coração que está sobre a missão, irmão. Você não pode emprestar, ou como diz o ditado, e eu vou dizer, é verdade, seu ouvido não é pinico. Seu ouvido é santo, para ouvir as verdades de Jesus. Quem tem ouvido, ouça o que diz o Espírito Santo. E o Espírito Santo só fala aquele que é santo. Você entende? Então, irmãos, está sobre a missão. É quando alguém vier falar asneira para você, fala assim, basta, eu tenho uma missão. Se você não tem alvo, problema seu, mas eu tenho. Você entende, irmão? O que Deus fala nessa noite é estar sobre a missão, é ser chicoteado, ser açoitado e ainda ser preso com os malfeitores. Prendam ele com toda a segurança. E prenderam Paulo e Silas por causa da missão. Irmãos, tem dias que eu reconheço e tem dias que a missão dói, irmãos. Eu não quero nessa noite, igreja do Senhor, ser hipócrita com os irmãos e dizer que não dói. E dizer que tem dias que a gente chora mesmo, calado no nosso canto. Tem dias que a gente vai na rua conversando com Deus. É cada topada que são Jesus. Eu já tenho 1 quilo de meio fio aqui que eu deixei aqui em casa. Em cada chute, porque a gente às vezes está tão ali, irmão. A nossa missão às vezes é tão atribulada que a gente chora calada. É como sempre nos ditado, aonde o filho chora e a mãe não vê. Está sobre a missão, irmãos. Vai ter dia que você vai estar por cima, mas vai ter dia que você vai estar por baixo. Está sobre a missão, vai ter dia que você vai estar pregando, vai estar dando glória, vai estar sorrindo, mas vai ter dia que você vai estar chorando e vai estar calado. Porque isso aí também faz parte da missão. Eu já ouvi, irmão, quase de tudo nessa minha caminhada sobre essa missão, irmã minha. Mas eu nunca disse para Jesus, Jesus, eu não quero essa missão. Porque ele diz na sua palavra, aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu. E negar não é só você dizer que você não quer mais ele. Negar é quando você está pecando, não tem consciência do que você está fazendo. É pecando. É negando com as suas palavras. Irmão, eu estou sobre a missão. Está sobre a missão. Mas tem gente que está sobre a missão, mas está falho. Está faltando algo nessa noite. Deixe Jesus completar essa missão. Fica comigo assim, né? Levanta a sua mão de profeta. Levanta a mão direita, irmão, mais alto que você puder, enquanto eu troco o fundo musical aqui. E diga assim comigo, Senhor Jesus, me visita nessa noite, para que eu não possa desistir sobre a missão que o Senhor me entregou. Diga, Senhor Jesus,
Me ensina a suportar essa luta para que eu possa cantar o hino da vitória. Isso, diga comigo, e todos ouvirão que o Senhor é Deus na minha vida e que nessa missão eu não estou sozinho, porque maior é aquele que está comigo do que o que no mundo está. Aleluia! Levante a mão e aplauda Jesus de Nazaré. Paulo e Silas, irmãos, naquela noite eles estavam machucados. Paulo e Silas naquela noite estavam com suas vestes rasgadas por causa da missão. Paulo e Silas naquela noite eles estavam presos pelos pés, açoitados, humilhados. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, irmão, só quem está sobre a missão, só quem está sobre a missão, irmão, só quem tem uma vida espiritual, não estou falando de servir na igreja. Diz que está daí que, por que o cachorro veio da igreja? Porque a porta estava aberta. Só quem consegue, irmão, passar o processo é quem tem vida no altar. Paulo e Silas estavam chicoteados, humilhados, mas a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz que perto da meia-noite eles cantavam e louvavam a Deus, cantavam e oravam a Deus. Como que pode, irmãos? Eles estão passando esse processo sobre a sua missão, foram chicoteados, estão presos, foram açoitados, mas continuam cantando, continuam dando glória. E diferente de nós, irmãos jovens, que dizemos que estamos sobre a missão, quando a luta se levanta, nós queremos desistir, a voz embarga, as lágrimas descem, não quer ir para o culto porque está de birrinha com Jesus, está de birrinha com o pastor, está de birrinha com os irmãos. Isso, irmão, é porque você está sobre a missão. Essas coisas é coisa da vida. Mas Paulo e Silas estavam, irmão, passando um processo, mas mesmo assim a Bíblia diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E eu imagino, irmão, isso aqui é mente do pregador, tá Deus do céu olhando, dois homens presos, açoitados, chicoteados. Quando Jesus olha assim, sei lá, se eles vão negar, o que é que vai acontecer? De repente eles conseguem, irmão, em meio à luta, em meio à dor, em meio que eles estavam vivendo, levantar a voz daquela prisão escura, porque não era como hoje em dia, que tinha uma luz assim para clarear. Tudo estava escuro naquele dia, naquela noite. Ah, Jesus, eu imagino Deus olhando do céu e disse, não, agora vai acabar. Paulo e Silas vai desistir da missão. E de repente Paulo toca em Silas, Silas toca em Paulo. E aí o que você vai fazer? Aí Paulo diz, eu vou orar, porque eu gosto de orar. E Silas diz, o que é que eu faço? Aí Paulo diz, eu não sei o que você vai fazer, canta aí que eu oro daqui, meu glória. E eles começam a levantar um louvor, irmãos, começam a levantar a oração. É por isso, irmãos, que o reino da treva não resiste, porque Satanás pega você, esbofeteia você, humilha você, mas quando é outro dia, o culto é 7h30, 7h10, e já está aqui de joelho orando e dizendo, a ele seja a glória, a ele seja o louvor. O diabo fica furioso porque ele não consegue entender. Quem está sob a missão não desiste por causa dos aceitos. Quem está sobre a missão, quem está sobre o vale, não desiste. Levanta a mão de profeta nessa noite e levante glória para Jesus, porque se o mundo persegue, é porque você está sobre a missão e você é luz dessa noite. Aleluia! Glória! Tu canta daí, Paulo, e eu faço o quê? Tu ora daí, irmão, na hora mais difícil da sua vida, meu irmão Cristiano, na hora mais difícil da sua vida, irmã Dina, ainda que seja na cama, ainda que seja com dor, irmã Dina, levante a sua voz e diga, eu te louvarei, Senhor, eu te adorarei, irmão, porque a dor, porque a perseguição, o processo, a fome, a nudez, a perseguição, a humilhação, não me leva para longe da missão. E quando eu falo missão, eu falo Deus, a dor, a humilhação, a perseguição, lhe leva para perto de Deus. E quando tudo estiver difícil, levante a sua voz dentro do seu lar, lavando o prato, varrendo a casa, e diga, eu te louvarei, eu te adorarei. Oh, porque te abate a minha alma, porque te perturba dentro de mim. A perturbação vem por causa da missão, a humilhação vem por causa do processo, e na missão tem processo, tem dificuldade, tem peleja. Então levante as suas mãos dentro de casa, na rua, no carro, irmão, e não importa o que está acontecendo, mas diga assim, eu te louvarei. E Deus do céu olhando e vai dizer, não acredito numa coisa dessa. Humilharam eles e bateram neles, arrancaram-lhe as vestes
E prenderam eles, mas eles ainda estão louvando. Eles ainda estão orando. Imagina o pai tocando no filho. Ei, Jesus, o que nós vamos fazer? Eles não negaram o teu nome na terra. Vamos fazer o que? E o filho olha para o pai. Não sei, pai. Espírito Santo, o que nós vamos fazer? Isso aqui é a interpretação do pregador, é somente fraca. Ai, Deus, fica tranquilo, peraí. Toca, só fala assim, olha, só solta um pouquinho do meu poder para aquele lugar. Aleluia, Jesus vai abalar, irmão. Não importa a prova, irmão. Se estiver sob a missão e não desistir, Jesus vai abalar o câncer na vida de crente. Jesus vai fazer estremecer. Fica ligado e conectado, irmão, porque ele abala a vida de quem está na missão nessa noite. Aleluia. Eu creio nessa palavra. Vai. E a Bíblia diz que Deus mandou um terremoto naquele lugar. Porque a minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Ainda que tenha espinho de aconizotência, entrega teu coração como primeiro lugar para Ele. Ainda que tenha lapada do mundo, ainda que tenha perseguição de aconizamento, se derrama na presença dEle, se humilha na presença dEle. Ainda, irmã Rosaida, aleluia, que se levante 11 mil demônios contra ti, como diz o Salmo 91. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingida. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e declara no teu trabalho, declara na tua casa: eu estou sob uma missão, e sobre essa missão você não vai ficar para trás. Aleluia. Você não vai desistir. O interessante, irmãos, é que a dor, irmã Suzana, nos aproxima do Pai. O diabo quer ferir a carne. Quando eu falo ferir carne, ferir coração, é nessa palavra, é lança seta. O diabo quer ferir a carne, achando que vai lhe tirar da missão. E ele vem com as palavras furiosas, querendo lhe abater, dizendo que você é crente, que você é crente, coisa nenhuma. Ele acha que vai lhe tirar da missão. Aí você diz: opa, Jesus, eu agora vou orar, porque o diabo está se levantando. Ei, irmão, fique tranquilo. Deus está usando seu inimigo para colocar você na missão. Entende, irmão? O diabo acha que vai atrapalhar esse negócio, mas não vai, irmão. Quanto mais ele bate, quanto mais ele humilha, ele está colocando na missão. Porque a tribulação e a luta faz o crente orar, faz o crente jejuar, e ele está colocando o crente na missão. Não murmure, irmão. Não murmure hoje sobre a missão. Não murmure no cárcere, irmão, porque Deus tem um propósito dessa missão na tua vida. Você entende, irmão? Ô, glória! Paulo e Silas não desistiu da sua missão. Paulo e Silas não desistiu daquilo para que eles foram chamados. Não negaram, não retrocederam, irmão. Quem está sobre a missão não retrocede. Quem está sobre a missão pode até balançar um pouco, irmão Jóio. Pode até perder um culto, mas não perde a graça dele. Você entende, irmão? Culto não salva, mas o Deus do culto fala. O culto não liberta, mas liberta quem está no culto. O Espírito Santo da verdade. E eu já vou encerrar, irmão. Quando Paulo e Silas estavam na missão, aos olhos deles, eles estavam sobre a missão, e de modo algum um soldado pode desistir da missão. Pode bater, e eles ajoelharam. Lapada com meio, rasga as vestes. Estou sobre a missão. Aleluia. Fale mal de mim, porque eu expulsei esse espírito imundo. Eu expulsei, eu vou apanhar, eu vou sofrer, mas ela está liberta. Eu estou sob a missão. Glória a Deus. Jogue na cadeia, jogue na prisão. Eu estou sob a missão. Aleluia. Pega essa mão de profeta, coloca assim na testa em nome de Jesus. Irmão, Deus vai te encorajar, irmãos, a suportar o processo da missão. Isso, porque assim você. Eita, glória, você está prestando confiança para o general. O general é Jesus de Nazaré. E declara assim: eu estou sob a missão. Assim, irmão, calma aí. Eu estou sob a missão. Eu estou sob a missão. Eu sou um soldado. Eu estou a serviço do Rei Jesus. Levante a mão e aplauda Jesus de Nazaré. Tu és um soldado, irmão. Como é bom fazer parte desse exército. No exército a gente passa fome, a gente só usa perreio, dá uma subida e umas caídas, mas nunca desiste. Nunca. Se eu for olhar para a minha missão, quantas das vezes, irmão João, eu falhei na missão? Quantas das vezes o Espírito Santo olha assim e diz: Pai, o que
nós vamos fazer ali para aquele servo lá embaixo? Aquele soldado tá tão fraco, as perninhas dele tá até se dobrando, Jesus. Aquele soldado tá quase morrendo. Ai, Jesus olha pro pai e o pai olha. Espírito Santo! Ó, Espírito Santo. Tá fraco, aí. Eu lhe enviei em Atos dos Apóstolos capítulo 2, porque você é aquele que fortalece. Ele está assim fraco, Espírito Santo, é porque ele está na missão, meu irmão. Tem dia, irmãos, que nós se sentem fracos, mesmo na missão, mesmo sem desistir. Aí Deus, Espírito Santo, que ajuda com gemidos inexprimíveis, nas horas da dificuldade, na hora da angústia, vai lá! E quando o Espírito Santo vai, aí você liga a televisão e Deus fala com você. Aí você abre a mensagem do WhatsApp, Deus fala com você. Aí o irmão liga para vocês, irmã, Jesus está contigo. Aí você vira o culto, aí o pregador revela a palavra vem para você. Aí o Espírito Santo diz, eu estou te fortalecendo. Glória, irmão. É gloriosa a missão, irmãos. Não desista da sua missão. Eu sei que vai ter uns vergões aí que vão bater em você. Vai ter umas paradas aí, irmãos. Vai ter uns açoites, umas humilhações. Mas não saia, irmãos, da sua missão. Eu não sei, irmão, se é prisão essa noite. Não saia da sua missão. Por quê? Mas essa missão era de Paulo e Silas. Era pregar o evangelho. Era anunciar. Mas fica comigo assim nessa noite. O Deus de Paulo e Silas tinha um propósito. Diga assim, Deus prepara homens para a missão. Porque Deus tem propósito. Aleluia! Escute isso. No final do texto que eu li, falou de uma família. Falou da família do carcereiro. Depois que veio o terremoto em Londrina, depois que tudo balançou por causa do louvor e da oração, depois de tudo isso que aconteceu, que foi estrondo o que Deus fez. O carcereiro, que era para guardar Paulo e Silas com segurança, já estava assim, olha. O carcereiro não vigiou. Eu imagino Deus dizendo assim, vai lá no Espírito Santo, coloca um som no carcereiro, que eu vou soltar uma bomba nessa prisão tão grande que ele vai pular da cadeira. Aí o carcereiro tá. Já era quase o terceiro sono que o carcereiro estava dando, porque ele também estava cansado, irmão. Mas Paulo e Silas, lembra que era perto de meia-noite? Ele estava orando e cantando. E a Bíblia diz que os outros presos, você está achando que o seu louvor fica só aqui na igreja? Você está lá lavando a louça, está cantando, o vídeo está dizendo, rapaz, hoje a irmã está inspirando. Olha o irmãozinho ali, passou baixando. Um dia uma mãe ensina que ela soube lá, eu entro às 5 da manhã. Quando a carregada chegou, eu estava cantando, eu estava tão feliz, não sei porquê. É tanto espírito, tanta coisa. Ela falou assim, eita, que o irmão hoje está cheio. Eles vêm zombando, mas falando a verdade. Ele está cheio, eu disse, glória a Deus por causa disso, meu irmão. Jesus é bom e de alta preste. Aleluia, glória a Deus. Quando o estrondo vem, eu já estou encerrando, eu prometo. O carcereiro pula, e como o texto disse que eu li com vocês, todo trêmulo. Porque, aliás, irmão, não foi uma bombinha daquelas bombinhas enormes. Pá! Esse presbítero é cheio de ilustrações, né? Não foi uma bombinha. Pá! O negócio foi tão terrível que estremeceu aquele lugar. E outra, não era a parede que nem essa. As paredes eram rochas, tá? Estremeceu aquele lugar. E os vergões que eram as portas se abriram. E o homem pula, o carcereiro pula assustado, acreditando que todos já tinham fugido. E aí Paulo grita, carcereiro! Corre, irmão, já imagina a cena? Imagina a cena comigo, irmão. Desenho comigo. Carcereiro! E o carcereiro já com a espada, ó. Já se matar. O carcereiro só tem uma missão, era só cuidar dele. Se eles fugissem, o carcereiro estava na roça. Quando o carcereiro vai se matar com a espada, a Bíblia do texto diz, Paulo diz, carcereiro, não se faça nenhum mal. Não se destrua. Porque todos, olha o mistério aí, todos estamos aqui. Poderia todo mundo correr, mas todo tipo de bandido que tinha dentro poderia correr e fugir, porque tudo estava aberto quando Deus faz a obra completa. Se Deus fosse, como é que eu posso colocar uma palavra aqui certa? Deus é tão misericordioso que abriu todas as prisões. Não abriu só de Paulo e Silas. Mas ninguém fugiu. É como Deus disse assim, opa, abre toda.
mas o meu Espírito vai deixar ninguém sair, porque a minha obra é completa. Glória a Deus. Eu creio nessas coisas, irmão. Aleluia. E aí ele diz: irmãos varões, olha para Paulo e diz: irmãos varões, o que eu preciso fazer para ser salvo? Sabe por quê? Porque esse carcereiro foi lá na praça e pegou esses homens também e trouxe para a prisão e recebeu o recado: prenda eles com segurança. Então o carcereiro viu tudo, o carcereiro presenciou tudo. E quando acontece isso, que as prisões abertas, um terremoto acontece, ele diz: o que eu preciso fazer para receber esse Deus também? O que eu preciso fazer para me encontrar com ele? Aí Paulo diz: olha, crê no Senhor Jesus Cristo e serás tocado, serás salvo, Aleluia. tu e a sua casa. Glória. E o texto vai dizer que naquela mesma noite, se era perto da meia-noite, eu já estava dando 1 da manhã. Eles foram para a casa do carcereiro. O carcereiro fez assim: pera aí, deixa eu lavar aqui essas lagoas de bater. Deixa eu tirar aqui, deixa eu dar uma roupa para você, porque a Bíblia diz que ele lavou os vergões. Ele lavou, ele cuidou de Paulo e Silas. Deixa eu lhe ajeitar aqui. E naquela noite, todos da casa do carcereiro receberam a palavra. Aleluia. Se Paulo e Silas tinham uma missão, Deus tinha um propósito. Vai ter vezes que você vai achar que a missão é só você, mas é porque sobre a sua missão ele tem um propósito. Deus poderia levar Paulo e Silas antes da prisão. Deus poderia transportar Paulo e Silas. Deus poderia fazer ele entrar no barco e sair da cidade. Deus poderia fazer isso, irmão, mas Deus disse assim: olha, calma, se você escolheu estar sobre a missão, então aguenta o processo. Eu vou permitir você chegar lá, porque tem uma família que eu quero salvar. Aliás, eu já conto minha família. E se você está sobre a missão, vai ter alguns aperreios nessa sua missão. Mas fique tranquilo, Deus está preparando famílias para você pregar. Deus está preparando famílias para você pegar a palavra com autoridade e ter o que contar e o que testemunhar. Por quê? Porque você está sobre uma missão. E sobre a missão que você está, sobre a missão que eu vivo, meu Deus tem um propósito. Irmãos, e se eu ficar velhinho e morrer e eu não receber, fique tranquilo, irmão. A coroa que Jesus tem para nós não é igual à coroa dos homens. Os homens dão a vitória que ele quiser. Deus só dá a vitória quem tem direito. A sua coroa é lá na glória. Está preparado, irmão? Está preparado naquele dia? Glória a Deus. Apesar que a Bíblia diz que ele vai dar um novo nome, mas eu vou falar como um homem. Valdemir, porque lá vai ser presbítero, vai ser irmão. Lá vai ser um novo nome. Vocês vão entender, né? Lá ele vai nos dar um novo nome. Mas enquanto eu estou aqui na terra, eu sou chamado de Valdemir. Valdemir, aí Aí Jesus, aqui filho, só coroa. Glória. Sente na mesa. Você suportou a sua missão, suportou o processo. Então, abaixa a cabeça diante do rei. Aí ele bota a coroa. Aí, sente na mesa, porque já eu vou servir a ceia para você. A minha Bíblia diz, a tua Bíblia diz que naquele dia Jesus vai fazer uma grande ceia. E é ele que vai nos servir. Tem dias que a gente não quer suportar a missão e o processo, mas quando lembra da coroa e tem ver Jesus servindo a nós, irmão, aí vai dizer: pode bater, Satanás, pode falar, pode brigar, porque eu estou sobre uma missão e sobre essa missão eu não abro mão. Sobre essa missão eu não desisto. Eu não estou falando de igreja, de ministério, estou falando de você e Deus. Sobre essa missão eu não arredo o pé, como diz lá no Nordeste. Entende, irmão? Agora eu vou falar como bom nordestino: não arreda o pé, filho. Oxi, cabra, você vai morar no céu? Entende, irmão? Vai dando glória aí, o negócio tá estreito. A gente vai orar, o mato balança, as panelas caem, fique tranquilo. É sobre a missão, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus.